Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Sirlene, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de número 119 de Língua Portuguesa para o 7º ano. Na aula de hoje nós vamos estudar sobre a notícia publicada na revista. E os objetivos são compreender a função e a importância de um texto de notícia e identificar os elementos estruturais que fazem parte desse gênero de texto. Peço que vocês separem o caderno de vocês, abram na matéria de português, pega lápis, caneta, borracha, para que vocês vão anotando junto comigo, tá bom? Então vamos lá. Então a prof quer recordar com vocês que lá na aula 118, nós já estudamos que o jornal é um dos meios de comunicação mais importantes, né? Lá da publicação de notícias escritas. Contudo, como nós estudamos mais específico lá na aula 118, o jornal, nós precisamos saber também que as notícias, elas não são vinculadas apenas no jornal, né? Eu posso ter revistas com jornal, cartazes, revistas com notícias, cartazes com notícias, panfletos, eu posso ter na internet, na tela do celular, no computador, em vários outros lugares eu posso encontrar notícias. A notícia não é um texto exclusivo do jornal, tá? Ela pode estar em outros meios de comunicação também. E o que nós precisamos compreender? Que se a notícia está num meio de comunicação diferente, ela está veiculada num lugar diferente, a relação que a notícia tem com o leitor, ela é diferente do lugar aonde ela está publicada. Então, a notícia no jornal tem um tipo de relação com o leitor que nós estudamos lá na aula 118, e a notícia publicada em outro meio de comunicação é diferente também. É isso que nós precisamos compreender, tá? E hoje nós vamos ver qual é a relação que há, né, entre uma notícia veiculada na revista, tá? Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer é comparar, né, e perceber que a recepção, o que é a recepção? É o jeito com que a notícia é recebida pelo público. Então, se ela está na revista, a recepção dessa notícia pelo público é diferente da notícia do jornal. Por quê? A revista geralmente não é publicada diariamente, né? A revista não tem um volume todo dia como era o jornal. A revista muitas vezes é publicada uma vez no mês, né? Então a notícia na revista, geralmente quando ela chega para o público já sabe dessa notícia, já viu na TV, já leu no jornal e vai ler agora a notícia também na revista, né? Então, a notícia que é lida na revista, ela tem um perfil de um público que é interessado por reportagens, né? Senão ele nem leria, porque ele já viu aquela notícia em outro meio de comunicação. Então, o foco das revistas é diferente do jornal, da TV, por exemplo, tá? Da notícia. A circulação, como eu falei para vocês, né? Geralmente a notícia não é feita diariamente. Eu nunca vi uma notícia que tem uma revista, né, com notícia todo dia. A revista é publicada mensalmente, ou quinzenalmente, ou semanalmente, né? Normalmente não é diária a publicação da revista, como é o jornal. A apresentação também é diferente, né? As notícias são apresentadas de forma diferente no jornal, tá? Por quê? Lá na revista, quando você vai folhear a revista, já vou mostrar para vocês, no índice vocês vão ter as marcações e as notícias são divididas em categorias. Tem revistas que tem a categoria A Semana, apresenta as notícias da semana, né? Ou são em seções, ou em cardápios, não de alimentos, mas cardápio das notícias que são apresentadas. Aqui eu trouxe para vocês um exemplo de página de revista, né, no qual as notícias estão separadas lá no índice no nome de cardápio. E aqui vocês veem listadas as notícias, né, ó,
com as páginas e os títulos. Então, o que o leitor faz? Ele vai lá no cardápio de notícias da revista, vai olhar os títulos e vai selecionar aquela que ele irá fazer a leitura. Tá? Então, aqui é um exemplo de apresentação, de como é que é feita a apresentação das notícias na revista, porque a revista não é composta apenas de notícias, tem outros textos também, enquanto que o jornal geralmente são mais notícias que compõem o seu conteúdo ali, né? Aqui eu trouxe um outro exemplo de uma outra revista, no qual está separado por seções, ó, aqui ó, seções numeradas as notícias, o que é que tem na revista. Então, o nome que é dado, né, para o lugar onde você vai procurar quais são as notícias numa revista, vai depender da revista que você tem em mãos. Aqui, né, nessa revista aqui, se chamou cardápio. Nessa revista, seções, né? Então, vai depender. Não tem como a prof dizer para vocês que é um nome fixo, porque vai depender da revista que se tem em mãos, tá? E agora eu trouxe para vocês um trecho de uma notícia publicada na Isto É de 2014, na edição de número 2348, que é essa capinha aqui, tá? Então, é esse trechinho aqui, é só um pedaço da notícia, para a gente não se estender. É sobre medicina, né, o assunto. Vocês vejam que as características da notícia são iguais às características do jornal. Você vai ter a manchete, você vai ter o lead, né, o primeiro parágrafo com as informações, o que, quando, onde, porquê, né, igual a notícia de jornal. Mas agora a notícia está na revista. Então vamos ler um trechinho? Então, soro contra o ebola pode ser brasileiro. Manchete. Resuminho aqui embaixo, né? O Instituto Butantan de São Paulo dá os últimos retoques na parceria inédita que fará com o Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos da América. O objetivo é a produção de um soro contra o ebola. Então, resumindo, do que trata a notícia eu já sei, né? Pelo resuminho, ou subtítulo, como muitos chamam, tá? E aqui eu tenho o lead, que é o primeiro parágrafo da notícia, aonde eu vou encontrar as informações. O que ou quem, né, do que fala ou de quem que fala, onde aconteceu, quando aconteceu e por quê. E aqui a prof vai achar com vocês essas informações que estão aqui no lead, tá? Então, do que fala? O que fala? Nós já lemos ali pelo resuminho, né? Uma parceria feita entre dois institutos para a criação de um soro contra o ebola. Quem está fazendo? O Instituto Butantan e o Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos da América. Onde? Em São Paulo e nos Estados Unidos da América, já que são dois institutos, um aqui e um nos Estados Unidos, né? Um brasileiro e um não. Quando? Em breve, porque nós não sabemos exatamente quando, a notícia diz que é em breve, né? E por quê? Produzir um soro contra o ebola. Por que eles estão fazendo? Para combater a doença, tá? E aqui a prof deixou para vocês o seguinte: se vocês gostam de ler revistas e de repente vocês não têm acesso à revista, tem esse site aqui que é o Isso, onde vocês podem acessar as revistas para fazer a leitura. A prof pegou de lá, tá? Por exemplo, ó, as capas, e é bem legal, porque quando vocês acessam, vocês podem folhear lá no computador, né? Folhear, vai clicando, ele vai passando as páginas, como se fosse a revista que você tem em mãos, tá? Tem livros também, né? Então, o que você vai fazer? Você vai acessar o site e você vai pesquisar o que você quer. Vai escolher a língua portuguesa, né? Por exemplo, para você não ler em inglês ou em outra língua, para você ter acesso às revistas. A prof fez o seguinte para mostrar para vocês. Eu acessei o site e digitei a revista Super Interessante, que eu gosto de ler, né? Uma boa sugestão para vocês também.
e vejam o que apareceu. Olhem quantas revistas que apareceram. É só na primeira página, né? Então eu entrei lá no site, digitei aqui ó, na busca, super interessante. Aqui eu escolhi português, olha, só para não ter que ler em inglês ou em outra língua. E só na primeira página, aqui para baixo tinha mais, mas eu cortei a imagem para mostrar para vocês, né, lá no computador. Então aqui para baixo tinha mais uma porção, todas revistas super interessantes. É só você clicar em cima que você vai folheando ali a revista. Pode ler notícia, pode ler reportagem, o que vocês gostarem, tá? Pode pesquisar a revista que vocês quiserem lá. Não garanto que tem todas, né? Porque é uma infinidade. Mas tem muita coisa bacana. E livros a mesma coisa, tá? Vamos revisar então o que é que nós estudamos na aula de hoje. Que a notícia é um gênero de texto que ela não aparece apenas no jornal impresso. Ela está em outros meios de comunicação também. E hoje nós vimos ela no meio de comunicação escrito e impresso, que é a revista, no qual essa notícia tem uma relação diferente com o público, né? Porque a revista ela não é publicada diariamente, ela é publicada semanalmente, ou quinzenalmente, ou mensalmente. Então, geralmente o leitor da notícia impressa na revista é um leitor interessado nesse gênero de texto, porque ele já viu essa notícia antes. Ele não quer saber da novidade, ele quer ler o gênero de texto, né? O tipo de texto que é a notícia, tá? Mas, mesmo sendo uma notícia lá na revista, ela vai ter as mesmas características da notícia no jornal. Vai ter a manchete, vai ter o lead, com as informações do quem, quando, onde, porquê, né? Como nós acabamos de ver. Beleza, gente? Eu agradeço a atenção de vocês que me acompanharam até aqui. Não esqueça, a prof sempre deixa uma atividade para vocês fazerem como sugestão, ou a professora ou o professor que vai acompanhar vocês vai dizer o que é que vocês vão fazer, tá bom? Eu vejo vocês numa próxima aula. Até mais. Tchau, tchau.